Jung foi um discípulo muito fiel a Freud, inicialmente. Eles eram encantados um com a inteligência do outro, e eles tiveram uma grande afinidade, e depois eles romperam de uma forma tão brusca e ficaram realmente inimigos. A partir de agora, os teóricos que eu vou falar, né, como Jung e dois próximos que vão vir, eles fazem parte de uma abordagem que a gente chama neopsicanalítica. Por que neopsicanalítica? Porque Freud, ele falou do consciente, do pré-consciente e inconsciente, mas ele focou muito no inconsciente, né? O foco ali da temática dele ali de trabalho é o inconsciente. Os neopsicanalistas, eles vão mais além. Eles falam da importância do inconsciente, por isso que eles são psicanalistas, né, também. Só que a gente chama de neopsicanalistas ou novos psicanalistas, porque eles também dão uma importância à consciência. Então vamos lá, falar da vida dele, né? Que é coisa importante, falar da vida dele. Então ele nasceu na Suíça, ele foi introduzido logo cedo na religião, porque os pais dele, os avós dele também, eles eram envolvidos com as questões religiosas. Outro avô dele que também, ele tinha uma segunda esposa, a primeira esposa tinha morrido, era viúvo da primeira esposa, e aí esse avô dele guardava uma cadeira para essa esposa, essa primeira esposa, e ficava discutindo como se estivesse conversando com essa primeira esposa, dizendo que ela estava ali presente, que as pessoas tinham que respeitar ali a cadeira dela, tal. Então era mais ou menos assim que acontecia ali ao redor de Jung. E aí Jung ele foi acreditando realmente em certas questões até místicas, né, coisas que a gente às vezes, a ciência às vezes ela não acreditava muito na época, e Jung ele foi estudar. É tanto que Jung ele lia tanto que ele lia muitos materiais da cultura oriental. E ele introduziu alguns conceitos desse na teoria dele, nessa teoria analítica, né? Dessa abordagem ali analítica. Baseado nessas leituras que ele fazia. Ele leu Nietzsche, Platão, mas ele leu também ali essa cultura aí mais oriental, né? Chinesa, principalmente. E ele traz aí para a teoria dele. E aí, o que é que ele fala, né, em relação aos pais? Olha, o pai, ele era sem poder, o pai não tinha autoridade em casa, era como se fosse fraco, na visão de Jung. A mãe era instável emocionalmente. Ele até dizia assim, que quando ele era pequeno, ele achava que a mãe, no corpo da mãe, tinha duas pessoas habitando no corpo da mãe, porque ela oscilava de forma muito brusca de humor. Então, no momento, ela estava feliz, sorridente, e passados uns 5 minutos, ela já estava ali gritando, irritada, estressada, sendo agressiva. E o pai acabava, de uma certa forma, também sendo conivente com isso. E aí, lógico, que Jung descartou o complexo de Édipo, né? Porque se ele considerava a mãe dele dessa forma, né, sem ser atraente, a mãe sendo grosseira, como é que ele podia ter esse afeto todo ali pela mãe? Então, ele não conseguia ter essa visão ali que Freud teve, porque ele teve uma realidade de vida diferente. Já o pai, ele também, na visão de Freud, o pai deveria ser mais rígido, né, mais líder na casa, com mais autoridade. No caso do pai de Jung, era totalmente o contrário. Ele não era assim. Então, assim, Jung, ele não acreditou nesse complexo de Édipo. Ele não trabalhou aí nesse complexo de Édipo, não compartilhou das ideias de Freud. Embora ele tenha ajudado, quando ele era discípulo de Freud, sobre essa questão do complexo de Electra, né, que ele colocou o nome ali para Freud e tal, mas ele não deu continuidade a isso e descartou dentro da teoria dele. Né, por causa dessa instabilidade da mãe, dessas questões do pai, ele não tinha esse desejo ali que Freud tanto falava, né? E aí o que é que Jung fazia? Ele passava muito tempo sozinho, esculpindo um bonecozinho de madeira, se voltando para o mundo dele, né? Assim, para a sua solidão, né? Porque os pais, eles estavam em constantes confusões, em constantes conflitos, eles brigavam muito. Então, para fugir disso, Jung ia e ficava ali no mundo dele, né, fazendo outras coisas. E aí o que é que Jung fazia também? Ele se voltava para o mundo da fantasia, né? Ele ficava ali voltado para as questões das suas visões, coisas que a gente faz às vezes na infância de fantasia, como o Fantástico Mundo de Bob, né? Aquele filme, aquele desenho que tinha, né? A pessoa ficava viajando. Da mesma forma, Jung fazia, e a gente também pode fazer, e às vezes a gente faz também. Quantas vezes a gente não fica fantasiando, né? Então, Jung, para sobreviver,
a esse caos ali da vida dele, né, da infância. Essa infância dele também foi muito sozinha, né, muito solitária. Porque também ele não gostava de socializar com outras pessoas, ele gostava de viver no mundo dele, em contato com o mundo dele. Então, a teoria dele reflete muito essa questão do interno, né, do crescimento interno do indivíduo, baseado justamente nessa história de vida dele. O próximo teórico, que é Adler, já era totalmente o contrário. Era muito amigo do povo, não sei o quê, desde pequeno contava piada. Inclusive, as terapias de Adler era contando piada, o povo rindo. Ele tinha gente que trabalhava em circo, que ia ser paciente dele. Tamanha era a diversão que era com Adler. Adler era divertido. E Adler traz na teoria dele a importância da socialização, como isso é importante. Né, que você tem que estar em contato com outras pessoas e tal. E Jung totalmente o contrário. Por quê? Baseado na história de vida dele. Sempre é assim, né? E aí o que aconteceu? O Jung ele não gostava da escola, porque ele queria e gostava de estudar coisas, ler coisas que ele tinha interesse, além de que ele não gostava de socializar, porque, enfim, ele tinha uma infância difícil, os pais não eram muito afetuosos, então isso incomodava, né? Ele via outras crianças assim, isso o incomodava. E aí o que é que Jung fazia, o que acontecia? Ele desmaiava, ele sempre passava mal na sala de aula. Aí uma professora de Jung disse assim, olhe, para o pai de Jung, não tem condições de continuar com Jung aqui na sala de aula, porque Jung desmaia muito, passa mal, e aí os alunos, em vez de estar prestando atenção ao que eu estou falando, eles ficam olhando para Jung, esperando qual é a próxima vez que Jung vai desmaiar novamente. Aí o pai de Jung fez, não acredito. Ai, meu Deus. O que será desse menino sem estudo? Menino. E Jung escutou isso, o pai falando. Uma cura milagrosa aconteceu. Depois que ele escutou o pai falando isso, nunca mais Jung teve desmaio, nunca mais Jung passou mal. E aí Jung ele começou a ser uma criança totalmente diferente, a socializar com os colegas em sala de aula, a participar, muito inteligente, Jung, inclusive, e aí de repente desapareceu essa doença, né, e esse problema nos estudos. Estudou medicina, se especializou em psiquiatria, o bestinha casou com uma mulher super cheia de dinheiro, que tinha muito dinheiro mesmo, e não precisava estar trabalhando, mas mesmo assim, Jung, ele gostava de trabalhar, e ele queria ali trabalhar. E aí trabalhou em um hospital psiquiátrico, né, e foi desenvolvendo ali sua carreira, tal, trabalhou inclusive com uma... trabalhou num hospital psiquiátrico que era dirigido por um psiquiatra que criou o termo esquizofrenia. E aí o que aconteceu com Jung? Jung ele começou a ler alguns livros, né, como ele lia muito, e ele se encontrou aí com os livros de Freud. O livro que ele viu de Freud primeiro foi Interpretação dos Sonhos. O livro de Freud ali que ele viu sobre interpretação dos sonhos. A primeira vez ele leu, não se interessou. Quando foi a segunda vez que ele leu, ele gostou. Começou a escrever cartas para Freud, falando das suas análises em relação aos seus próprios sonhos, às suas fantasias. Freud ficou encantado com a forma que Jung desvendava ali a teoria dele, como Jung aplicava a teoria dele ali na prática, e aí eles começaram a se corresponder. Muitas e muitas cartas. E até que um dia Freud disse assim, vem aqui em Viena me conhecer, né? Venha com sua esposa. E aí Jung foi lá com Emma, foi lá, e Emma ficou lá conversando com Marta, né, a esposa de Freud, e Freud ficou com Jung simplesmente conversando durante 13 horas ininterruptas. E aí eles começaram aí a trocar cartas, eles viajavam juntos, foram convidados para divulgar a teoria da psicanálise nos Estados Unidos. Freud não gostava, é tanto que Freud teve uma dor de barrigazinha, né, um desconforto abdominal lá nos Estados Unidos, e ele culpou, disse, eu passei mal foi por causa dessa terra aqui. Ele não gostava dos Estados Unidos. E os Estados Unidos paparicando ele, ó, por causa da teoria. Eles viajavam juntos, tal. Aí Freud dizia, ai, eu o consagro como meu sucessor e príncipe coroado. Né? Então, só que aí Jung era um discípulo que criticava. Aí Jung começou a dizer, não acredito nisso, porque é assim, 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 você está dizendo isso baseado em quê? Papapá. Só que teve uma coisa que desgastou bastante a relação. Os estudiosos da área, da biografia desses teóricos, disse assim, olha,
Freud, ele era mais velho que Jung, tipo 18, 20 anos. E aconteceu algo na infância de Jung, que tinha um parente não, um amigo, parece que era do pai de Jung, que tentou seduzir Jung na infância. Jung depois resgatou essas lembranças. E aí ele se sentiu muito incomodado com essa sedução. Foi uma tentativa, não teve um abuso na infância, mas teve essa tentativa. E aí Jung, de uma certa forma, os biógrafos dizem que ele começou a se incomodar com essa relação de tanta amizade, de íntima, ali com Freud. Porque talvez tinha esse trauma justamente dessa sedução quando ele era mais jovem, quando ele era criança. Não que Freud tenha tentado seduzi-lo, entendeu? Mas, assim, pela questão da idade. Então, ficou aquele trauma ali em Jung. Mas teve uma coisa também muito forte que aconteceu, foi que quando a gente é amigo de outra pessoa, a gente começa uma amizade, a gente quer ter intimidade, né? A gente quer falar nossas coisas, quer que a pessoa tenha, tenha confiança também na gente, que guarde segredo, não é assim que funciona a amizade? Então, Jung, ele compartilhava as coisas dele, ele compartilhava os seus sonhos, os sonhos mesmo com que ele sonhava, ele compartilhava as fantasias que ele tinha, porque ele queria ser analisado, ele queria discutir. E ele queria escutar também os sonhos de Freud, o que Freud sonhava, e tentar também desvendar ali os sonhos. O que é que Freud fazia? Freud não abria, ele não se abria para Jung, ele não contava. E aí Jung questionou, né? Olha, você, principalmente nessa viagem que eles fizeram ali para os Estados Unidos, foi uma viagem que, tipo, foi o estopim ali para quebrar essa amizade deles, né? Esse vínculo deles. Porque ele percebeu a resistência de Freud, comentou sobre essa resistência de Freud, e Freud disse, mais ou menos assim, né? E tu acha que eu vou me abrir e ficar vulnerável? Como eu vou falar tudo, eu vou perder a minha autoridade. Foi algo assim que ele falou, eu vou perder minha autoridade se eu falar tudo. Né, tudo que eu realmente sonho. Então ele ficou com medo, assustado com o que o Jung podia descobrir. Jung questionou também Freud em relação ao conceito da libido, porque lembra que Freud falava assim, olha, a libido, ela é uma energia sexual, uma energia psíquica, mas de origem ali de questões relacionadas à questão sexual. Aí Jung diz, não, a libido não é só questões sexuais, a libido ela é tudo, ela está em tudo, ela não é energia só sexual. Ela é uma energia de sobrevivência, ela é uma energia que está em todos os ambientes, na natureza, não está só no ser humano. Então, ele já começou também, foi o primeiro tópico que eles se discordaram, foi a questão da libido. Lembre-se, o primeiro tópico que eles discordaram foi a libido. Em 1913, eles acabaram rompendo ali suas relações. Eles primeiro romperam a questão das relações profissionais, se desvincularam das questões realmente pessoais, né, da amizade mesmo. E aí foi um criticando o outro. O que aconteceu após isso? Jung teve uma crise neurótica, com 38 anos de idade. Lembre-se que Freud também teve mais ou menos nessa idade, e durou 3 anos. Era tão forte que Jung ele dormia com uma arma ao lado da cama dele, porque se ele se sentisse muito mal, ele ia pegar essa arma e ia atirar, para tirar a própria vida. Mas isso não aconteceu. Porque Jung ele resolveu seus problemas analisando os seus sonhos e suas fantasias. Ele foi entrando, fazendo autoanálise, voltando a ser introspectivo, como ele era inicialmente na sua vida, se isolando. Então ele se afastou, deixou de atender os seus pacientes, enfim, como tinha muito dinheiro, tinha condições também de fazer assim, né? E aí ele morava numa casa que tinha um lago, uma casa muito grande, uma mansão, a mulher era muito rica, tal. E aí ele se afastou e foi praticar esse tipo de autoanálise. E aí, com isso, veio a elaboração da teoria dele. Ele teve essa crise que foi importante para ele. E ele diz que todo mundo pode passar por essas crises. Ele diz que na maioria as pessoas passam por essas crises. Escreveu, né? E essa crise, como aconteceu com ele na meia-idade, por isso que ele disse que a fase mais importante é a meia-idade. Porque depois disso ele começou a se sentir realmente com plenitude, se sentindo completo, se sentindo pleno, né? Se sentindo mais tranquilo. Agora a gente vem para os conceitos dele. Olha, Jung era um homem muito inteligente. Lia muita coisa. Aí inventou de ler física e química. Ele lia coisas de alquimia. E aí ele pegou os princípios da termodinâmica, vamos lembrar lá do nosso ensino médio, mas aí a gente vai aplicar na psicologia e tudo fica mais fácil.
E aí ele pegou esses princípios da termodinâmica e aplicou para os conceitos da energia psíquica. Então, a energia das questões físicas, ele trouxe o conceito para a energia ali psicológica, né? Os princípios aí da termodinâmica, dos opostos, da oposição, da equivalência e da entropia. O que é que Jung trouxe, né? Ele disse assim, olha, existe uma energia psíquica que alimenta a personalidade. Essa energia psíquica ele chamou de psique. A libido é tudo, e a energia que alimenta a personalidade ele chamou de psique. E é por meio dessa energia que as atividades como percepção, sentimentos, desejos, sentimentos, eles são executados. É essa energia que alimenta o nosso corpo. Aí, esses princípios da termodinâmica que eu vou trazer agora para vocês, tem a ver com essa energia. É uma explicação de como fica distribuída essa energia no nosso corpo. Essa energia que alimenta ali a personalidade. O princípio dos opostos, da equivalência e da entropia. Eles estão existindo, os três princípios juntos. Precisa que haja os três princípios para poder haver vida na gente. Uma vida psicológica, tá bom? O princípio dos opostos. Então, é um conceito de Jung de que o conflito entre tendência ou processos opostos é necessário para que haja energia. Olha, primeiro vamos pegar a física, sem ser a questão psicológica, a física. Como é esse princípio dos opostos na física? Olha, se a gente tem uma geração de energia aqui, a gente tem que ter uma oposição a ela. Por exemplo, se eu tenho calor, qual é o oposto do calor? O frio, né? O oposto do calor seria o frio. Então, a gente tem esses opostos dentro, né, do nosso sistema. Dentro da questão da psique, né, nessa teoria aí junguiana, todo desejo, toda sensação, ela tem um oposto. Existe uma antítese, existe um conflito entre esses polos. E isso é o que motiva o nosso comportamento. O princípio da equivalência diz: há uma redistribuição contínua de energia dentro de você, dentro da sua personalidade, viu, Sinara? E aí, se você gasta as energias numa determinada atividade ou pessoa, mas aí começa a enfraquecer essa sua energia com aquela pessoa ou energia com aquela atividade, ela não vai desaparecer da sua personalidade. Ela vai ser transferida para um outro lugar da sua personalidade, ou seja, para uma outra coisa ou para uma outra pessoa, tá? Então, por exemplo, nesse princípio aí da equivalência, eu posso trazer o exemplo assim, olha, um jovem, ele tinha grande prazer aí em jogar futebol com seus amigos. Ele gostava muito de jogar futebol, tal, com seus amigos, então ele empregava sua energia psíquica aí no jogo com o futebol com os amigos. Só que aí, depois de um tempo, aconteceu outras coisas, ele parou de jogar futebol e começou a tomar gosto pela leitura e se dedicar aos estudos. Ou seja, o gosto ali que ele tinha em relação a jogar futebol, ele não simplesmente sumiu dele, ele desapareceu, enfraqueceu para esse gosto do futebol ali com os amigos, mas ele transferiu aquele gosto para uma outra atividade, que foi a leitura, tal, os estudos. É como a gente, às vezes, emprega muita energia também psíquica na nossa personalidade num relacionamento. Então, a gente se envolve, a gente gosta, a gente ama, tal, mas por algum motivo enfraquece essa sua energia, porque aquela pessoa não corresponde mais às expectativas, porque ela não quer mais estar com você. Então, de uma certa forma, às vezes a gente sofre realmente, né? Mas a gente vai enfraquecer ali a tendência a enfraquecer ou desaparecer aquele amor pela pessoa, mas eu pego aquele amor e transfiro para uma outra atividade ou para uma outra coisa, para o meu trabalho, transfiro para o meu amor próprio. Então, você tem que haver essa transferência, que é justamente esse princípio aí, que quer dizer assim, é equivalente, né? O que significa essa equivalência? Significa que sempre vai existir essa energia dentro do seu corpo, apenas ela está sendo empregada em locais diferentes. A gente vem com outro princípio, que é o princípio da entropia. Esse da entropia, o que é que ele diz? Ele diz, olha, a entropia é o seguinte, é uma dinâmica que existe, energética, que ela está o tempo todo ali tentando buscar o equilíbrio psíquico entre o inconsciente e a consciência. Então, esse princípio aí da entropia, ele tem a ver com a busca do equilíbrio. Eu tento equilibrar as minhas questões do inconsciente com a consciência.
E ele diz assim que essa entropia, na verdade, a gente nunca consegue o equilíbrio total, né? Porque a gente sempre está nesse movimento. Mas ele disse que esse princípio aí da entropia, você consegue quando vem o arquétipo do self, que é o arquétipo da totalidade, é o arquétipo da meia-idade, que ele conseguiu ali na meia-idade. Porque ele conseguiu equilibrar a consciência com o inconsciente, os desejos do inconsciente com a consciência. Entenderam? Quando ele voltou novamente a ser quem ele era, as questões introspectivas, que ele era introvertido, né, ele tirou ali a persona e trouxe ali na meia-idade, novamente quem ele queria ser desde a infância, então ele foi obtendo aí esse princípio aí da entropia, ele foi chegando mais próximo, porque o inconsciente estava semelhante ali à consciência. E aí, então vamos lá falar dos sistemas. Olha, o sistema de Freud, o primeiro sistema de Freud era consciente, inconsciente e pré-consciente. Não era assim? E Freud trabalhou muito a questão do inconsciente. E Jung disse, olha, no meu sistema, os nomes que eu vou dar é ego, inconsciente pessoal e inconsciente coletivo. Eu vou começar a falar sobre ego, que é a consciência para Freud. Então, ele trouxe outros conceitos dentro do ego. Freud só definiu o ego como é um aspecto consciente da personalidade, responsável para eu executar minhas atividades quando eu estou acordado, age de uma certa forma de maneira seletiva, né? Porque traz alguns conteúdos do inconsciente para a consciência, tal. Então, assim, ele traz esse conceito. Só que Jung, ele além de trazer isso de Freud, ele diz, olha, nós temos, assim, uma percepção do mundo de forma diferente. E eu tenho atitudes no mundo de forma diferente. Que isso faz parte da minha consciência. E ele chamou essas atitudes mentais de extroversão e introversão, né? A Sinara é uma pessoa extrovertida, é uma pessoa comunicativa, ela fala muito. Um exemplo. Rochelle é introvertido, então ele é mais calado, é o que a gente fala, né? Ele é mais calado, às vezes ele não gosta de interagir muito, não sei o quê. Ele trouxe esses termos aí, ele disse que são as atitudes que nós temos perante o mundo, tá? Então, assim, ele acreditava que a gente precisa trazer essa energia psíquica, canalizar ela para o mundo exterior, ou internamente para o nosso self. Então, assim, ele diz assim, né, que a nossa personalidade, né, essa energia que nós temos, a gente tem atitudes perante o mundo. Então, tem pessoas que têm atitudes que são mais voltadas para o externo, para o exterior, e tem outros que têm atitudes voltadas mais para o interno, para o interior. Então, por exemplo, aqui na imagenzinha, acho que vocês estão vendo minha seta, né? Essa aqui que eu estou colocando aqui seria o extrovertido, uma pessoa que tem atitude da extroversão, porque as atividades dela são voltadas para as questões externas. Ela tem dificuldade de trabalhar o interior, tem dificuldade de questões mais subjetivas, sobre suas questões mais subjetivas. Já o introvertido, né, uma pessoa que tem essa atitude da introversão, ela tem uma atividade mais voltada para o eu, mais voltada para o self. Então, assim, as atividades que ela desenvolve são atividades que são mais voltadas para o interno, para suas análises. Um exemplo, na maioria das vezes, você tem o costume ou tem a preferência de no fim de semana você estar socializando com outras pessoas, vai à praia, vai conversar com outros, tal. Você gosta disso, tem essa necessidade de estar ali em interação. Já outra pessoa, será um exemplo, Reginaldo, não. Você prefere, Reginaldo, ir para uma festa, ir para a casa de outras pessoas, ou você prefere em casa estar lendo um livro, assistindo um filme? Não, eu prefiro estar lendo um livro, assistindo um filme. Então, as atividades dele é voltada mais para o interno, porque ele tem uma necessidade, inclusive a pessoa que tem essa atitude da introversão, ela tem uma necessidade de, muitas vezes, ela estar sozinha, literalmente, isolada, ela tem baixa tolerância a ruídos, mas o extrovertido ele tem uma necessidade de ruído. Então, é aquele que diz assim, professora, eu só consigo estudar com barulho. Então, a gente tem essas duas atitudes ali. Ele, inclusive, inicialmente ele era introvertido. Quando chegou na adolescência e vida adulta, ele foi extrovertido. E depois, novamente, ele voltou para a introversão, que era onde ele realmente se sentia mais confortável, né? Mas a gente, para poder, às vezes, se relacionar com uma outra pessoa, a gente precisa realmente meio que se identificar também com a atitude mental dela, né? Porque senão dá conflito, dá confusão. E aí Jung disse assim, olha, gente, além das atitudes, né, que é como eu me comporto perante o mundo, eu tenho uma percepção também do mundo. E a percepção do mundo, ela tem a ver com o nosso
é uma questão subjetiva. Cada um tem uma percepção. Então, Sinara tem uma percepção do ambiente diferente de Reginaldo, diferente de Sara, diferente de Lília, diferente de Margarida. Cada um tem uma percepção diferente ali diante do mundo. E aí ele disse que essas percepções, elas são agrupadas ali em funções psicológicas, que ele chamou de funções da psique, que é essa forma diferente da gente perceber o mundo. Tem gente que é mais sensitivo, tem gente que é mais racional. São 4 funções psicológicas. Aí depois eu vou mostrar para vocês que essas 4 funções se combinam com as 2 atitudes e vão formar os tipos de personalidade. E Jung, ele agrupou ali, né, essas funções psicológicas e separou em 2 grupos. Os grupos que usam a razão e os grupos que não usam a razão, o raciocínio. Então, assim, o processo de sensação e intuição, essas funções psicológicas, elas são funções que não são racionais, porque elas justamente não utilizam ali da razão, tá? Então, a gente chama ali de funções ali que não são racionais. E aí, dentro dessas funções racionais, nós temos a sensação e a intuição. A sensação são as pessoas que elas utilizam os sentidos. Elas percebem, elas têm uma visão de mundo das pessoas e uma visão interna também por meio dos sentidos. Elas têm uma necessidade, sabe, Sinara, de tocar, de cheirar, de ver. São aquelas pessoas que olham para você e dizem assim, estou sentindo que você não está bem hoje, Sinara. Eu estou sentindo que Sinara não está... E assim, você parece que está normal para todo mundo. Não, mas eu estou achando Sinara normal. Não, eu estou sentindo que tem alguma coisa ali que não está bem com ela. Sentiu por meio de alguma coisa. Ela olhou para você. As pessoas que são muito sensação, elas utilizam muito dos sentidos mesmo. Elas têm uma visão mais apurada, uma audição, um tato, o toque. Elas têm a necessidade de tocar as pessoas porque elas são mais sensitivas. Elas percebem as pessoas por esses órgãos dos sentidos. Então, elas são mais sensitivas. A intuição, ela é mais como se fosse um sexto sentido. Então, a intuição, ela tem a ver com essa questão do inconsciente. Por quê? Porque a intuição, ela tem a ver com as suas experiências que estão no seu inconsciente, certo? Então, isso aí são os que a gente não utiliza a razão, né? Que é justamente os não racionais. O outro grupo são os racionais. A gente julga, a gente avalia para poder estar tendo esse tipo de função, né? De percepção. Então, eu percebo, mas eu percebo o mundo, eu percebo as pessoas e me percebo porque eu estou fazendo um julgamento, eu estou fazendo uma avaliação. Então, o pensamento. O pensamento é julgar conscientemente se uma experiência ela é verdadeira ou ela é falsa. Então, eu estou julgando. Então, isso aqui é verdadeiro ou é falso? Então, eu estou fazendo um julgamento, né, sobre aquela situação. Eu vou ali elencar ali, colocar evidências para dizer que aquilo dali ele está sendo verdadeiro ou não, né? Vou avaliar minha experiência por meio disso. Então, pensar, necessariamente ele envolve julgar conscientemente. Ele envolve julgar conscientemente. Já o sentimento, ele também é uma avaliação, porque eu julgo se eu gosto ou não de uma pessoa. Eu julgo se eu amo ou não uma pessoa, porque às vezes a pessoa diz assim, amor é algo que é da química, né? É algo sobrenatural. Não, o amor, ele é um sentimento. E por ele ser um sentimento, ele é razão, ele é racional. Eu amo Sinara porque eu tenho meus valores, meus princípios, e eu coloco os tópicos. Eu só amo uma pessoa se ela é assim, 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 se ela me corresponde assim, 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 assim. Então, eu estou julgando. Eu estou julgando se eu gosto ou não. Essas funções psicológicas se combinam com as atitudes e formam os tipos de personalidade ou tipos psicológicos de Jung. Observem aqui na tabela que, olha, extrovertido e introvertido, e as funções, né? Pensamento, sentimento, sensação e intuição. Pensamento, sentimento, sensação e intuição. Nunca há pensamento e sentimento. É uma função combinando com um tipo, né? Uma atitude. Com uma atitude. Então, é uma função combinando com uma atitude. E vai formar os tipos psicológicos. Eu vou falar do inconsciente pessoal de Jung. Então, o inconsciente pessoal de Jung é a mesma coisa que o subconsciente, ou pré-consciente, e o inconsciente que Freud falava. Então, arquiva também ali desejos reprimidos, aquilo que já foi esquecido, mas você consegue acessar de uma forma fácil também esses conteúdos, né? Você consegue trazê-los ali para a consciência.
E aí Jung disse assim, olha, o inconsciente coletivo, ele funciona como um arquivo. Então, por exemplo, você está na sua casa e você tem um arquivo, você tem um local, sei lá, no seu trabalho que se chama arquivo. O que é? Você guarda coisas lá, prontuário, sei lá, você guarda coisas que você pode ter um fácil acesso. Ele não está o tempo todo visível para você, mas você vai ter um fácil acesso ali para resgatar. Então, na nossa mente, ela funciona também organizando dessa forma. Só que Jung chamou de complexos. Então, tem os conteúdos, e esses conteúdos, eles são semelhantes, e aí eles são organizados em complexos. Então, assim, padrões de comportamentos, de lembranças relacionadas a amor, é um complexo. Relacionada à angústia, é outro complexo. Relacionada a desejos sexuais, é outro complexo. Entenderam? Então, a gente consegue organizar isso. E está dentro do nosso inconsciente pessoal. E aí, esses complexos, eles podem ser tanto conscientes como inconscientes. Mas, na maioria das vezes, as pessoas conseguem ver em você esses complexos. Complexo não no sentido de um trauma. Complexo aqui para Jung no sentido de organização daquilo que é realmente ali semelhante. E ele está ali guardado no seu inconsciente. Por exemplo, às vezes acontece de algumas pessoas elas terem um conteúdo de complexo maior do que os outros. A gente vai organizando, colocando essas coisas nos nossos arquivos, mas tem informações, tem desejos, tem padrões de emoções, de percepções, que eu invisto mais, eu tenho mais de conteúdo. Às vezes, quando a gente emprega muita energia numa determinada coisa, a gente dá um alto valor psíquico nela, aí Jung diz, olha, o complexo, ele não vem só da infância, ele vem das experiências de adulto, mas também esses complexos, eles são passados de gerações para gerações, de uma ascendência da espécie. E aí ele disse que isso, quando é relacionado a experiências de ancestrais, da ascendência da espécie, aí ele já chama de inconsciente coletivo. A gente já entra dentro do inconsciente coletivo, que se diferencia do inconsciente pessoal. Por quê? O inconsciente coletivo tem a ver com acúmulos de experiências que não são suas apenas, são herdadas de você. Do meu avô, da minha avó, sim, também. Mas de quem mais? Da espécie pré-humana ainda. Ele vem dos povos antigos. Esse inconsciente coletivo, assim, como foi que ele identificou isso? Ele começou a atender os pacientes, e os pacientes traziam conteúdos dos seus sonhos com símbolos. Via uma cobra, via uma mandala, sei lá, via algumas coisas. Então, ele começou a perceber que muito daqueles conteúdos que aqueles pacientes traziam, aqueles pacientes nunca tinham entrado em contato com aqueles conteúdos. E ele já tinha lido aquilo quando ele leu sobre a cultura chinesa, quando ele leu sobre alquimia, quando ele leu sobre outras coisas, porque ele tinha acesso. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem acesso porque tem internet, né? Tem as redes sociais, que faz a gente se aproximar dos outros povos. Mas naquela época, a gente não tinha. E aí ele percebeu que esses pacientes que ele atendia traziam esses conteúdos, e ele disse, esses pacientes nunca tiveram contato com isso. Como é que eles sonham? É como a gente, que a gente tem sonhos com pessoas que a gente nunca viu. Né? A gente não tem uns sonhos com pessoas que a gente nunca viu, né? E aí, como é que a gente tem acesso a isso? Aí Jung diz, isso faz parte do nosso inconsciente coletivo. Isso faz parte desses conteúdos. Então, é algo muito mais místico, talvez, muito mais, até que a gente considera, assim, menos racional de se entender, né? Mas ele disse que isso é passado de geração para geração e está dos ancestrais, esse inconsciente coletivo. Nice da Silveira, quando ela tratou os pacientes do hospital psiquiátrico, ela identificou esses conteúdos do inconsciente coletivo. Ela trabalhava muito com a questão da arte, né? A arte, os animais, para curar os pacientes ou para tratar os pacientes. E aí ela percebeu que quando os pacientes eles estavam mais estáveis emocionalmente, né, mais controlados psiquicamente, já estavam num processo de evolução no tratamento que ela fazia, eles faziam desenhos ou estruturas semelhantes a esses conteúdos do inconsciente coletivo que Jung traz. Por quê? Porque ela observou que esses pacientes faziam pinturas e coisas que ela tinha certeza que os pacientes nunca tinham visto na vida deles. Porque os pacientes eram analfabetos, os pacientes dela. Então, nem ler ele tinha condição de ter lido e ter visto em algum lugar.
e muito privado realmente de informações dos pacientes. Aí ela pensa, eu não acredito, eu acho que isso tem a ver com a teoria de Jung. Jung era vivo na época. Sabe o que Nícia da Silveira fez? Mandou uma carta para Jung com os desenhos lá, as pinturas lá, fotografias, né, dos materiais produzidos pelos seus pacientes, com as interpretações que ela fez, e ela perguntou se aquilo dali tinha a ver realmente com a teoria de Jung. Jung foi e respondeu e disse, tem. Isso tem tudo a ver com a minha teoria. E aí eles se corresponderam durante um tempo. Foi quando o Nícia da Silveira trouxe a arte-terapia, né, fundou aí a questão da arte-terapia aqui no Brasil, tal, e tem essa base aí junguiana, com essas explicações e tudo mais. Bem interessante. Então, vocês percebem que são coisas assim que não é da sua experiência atual, desde que você nasceu, mas o inconsciente coletivo tem a ver com experiências que não foram suas, propriamente ditas, foram dos seus ancestrais. Então, isso que faz a diferença. Viu que o inconsciente coletivo dele... Por isso que chama o nome coletivo, porque não tem a ver com o seu pessoal, só com você, mas sim com de outras pessoas que já passaram aqui na Terra. Povos que já passaram aí, de toda a origem aí da espécie humana. Então, é isso que significa aí essa questão aí do inconsciente coletivo. Aí, gente, dentro do inconsciente coletivo, sim, nós temos também, dentro do inconsciente coletivo, nós temos os arquétipos, que são imagens que vêm desse inconsciente coletivo, imagens antigas, arcaicas, que são semelhantes ali aos complexos, tá bom? Que são padrões ali, né, de emoções, de percepções, e que ele disse que é considerado de forma universal. Por quê? Porque ele disse que tem experiências que realmente são universais. A gente, quando nasce, um bebezinho, quando nasce, ele já tende a perceber a mãe de uma certa maneira. Ele tem uma predisposição para perceber a mãe como? Ela é a protetora, ela é a cuidadora. Então, aqui, ou no Japão, se a gente fala mãe, o que seria mãe para você? Eles vão descrever lá semelhante a gente. Mãe é proteção, mãe é amor, mãe é cuidado. Mãe pode ser ruim também. Então, a gente tem um conceito universal ali do que seria o quê? Seria mãe. E aí, Jung traz isso como, por exemplo, o arquétipo materno. O que seriam os arquétipos? De uma forma mais simplista aqui para vocês. Então, os arquétipos seriam justamente os padrões que nós temos, representações mentais que nós temos, de determinados temas, como a mãe. Então, nós temos o arquétipo de mãe, ou arquétipo materno, que simboliza o quê? A mãe tem que ser uma mãe boa, protetora. É tanto que quando uma mãe diz assim, eu tive depressão pós-parto, eu tenho depressão pós-parto, as pessoas ainda julgam muito. Como? Você, com depressão pós-parto, triste porque gerou um filho, porque está com ideações de matar o filho, não querer ter mais o filho ali com você, que são os níveis, né, que já chega até uma psicose, né? Como é que pode? Então, para a gente é inconcebível, porque nós temos esse arquétipo materno, que são esses padrões de representações mentais que nós temos sobre determinados temas. Do jeito que a gente tem um arquétipo materno, a gente tem um arquétipo de herói, e aí os super-heróis, eles trazem aí essas informações para a gente, né? O que é um super-herói? Né? Ele tem poder, ele tem bondade, ele tem, né, ali a necessidade de estar salvando as pessoas. Então, o arquétipo ali do herói. Existem inúmeros arquétipos, mais de 20. Tá? Inclusive, a menina ontem, na aula, ela falou de um canal no YouTube que trata sobre arquétipos, que chama Artétipos. E lá tem uns vídeos explicando também, quem se interessar mais para essa área aí de Jung, né? Jungiano. Aí tem muitos arquétipos. Esses arquétipos, eles influenciam nossa vida, como a gente se comporta. A gente utiliza, assim, em média, 2 a 3 arquétipos ao mesmo tempo. A gente vai utilizando na mesma fase da nossa vida. Existem uns que são mais do início da vida, outros que são mais relacionados ao meio à metade da vida, né, à meia-idade. E aí eu vou trazer para vocês agora os principais arquétipos. Jung traz assim, olha, é arquétipo o nome, viu? Agora, o canal que é arquétipo. Agora, o nome é arquétipo. É só porque o canal vai colocar diferente, né? Para chamar a atenção ali, porque tem a ver com a questão de arte e tal. Então, ele chama de arquétipo. Aí eu vou falar para vocês aqui desses arquétipos. Persona, ânima e ânimo, sombra e o arquétipo da self. Falei também o arquétipo materno, o arquétipo de herói. Então, assim, existem inúmeros outros. Arquétipo da solidão, de como é uma solidão, tal, que a gente tem esse padrão realmente
todo mundo pensar da mesma forma, né, de se comportar, enfim. Cada arquétipo desse, ele tem uma imagem, porque Jung, ele sempre vai ali e relaciona ali esses arquétipos a uma imagem. Então, quando eu for falando desses arquétipos, eu vou trazendo ali também as imagens. O primeiro arquétipo é o da persona, que eu trouxe para vocês. Não que ele seja o primeiro que apareça na vida da gente, mas é um arquétipo muito utilizado, que foi o arquétipo que o Jung utilizou para conseguir as conquistas dele, né, profissionais, enfim, pessoais também. Então, a persona tem a ver com a máscara, então seria o símbolo aí relacionado a uma máscara mesmo, que você coloca para representar os diversos papéis que você tem na sua vida, no trabalho, em casa, tal, você vai desempenhando esses papéis. Com certeza, Gabriela, ela é uma coisa em casa, mas no trabalho ela utiliza um outro papel, ela já é de outra forma, né, Gabriela? No local de trabalho, se ela trabalha, com os amigos, ela pode agir de uma outra forma. Então, a gente vai representando esses papéis de acordo com as situações e com os lugares também que a gente está. Ele disse que é importante a gente ter esse arquétipo da persona para eu poder me relacionar com as pessoas, conseguir os meus objetivos, principalmente. O problema é quando a gente se prende demais a esse arquétipo da persona. E aí a gente acaba acreditando demais nesse papel que a gente está ali exercendo e recorre justamente a uma ilusão, uma utopia. E a pessoa pode entrar em crise, que foi o que aconteceu ali com Jung. Ele acabou entrando em crise ali na meia-idade, né? Utilizou demais ali aquele arquétipo da persona. Ah, esse arquétipo é bem interessante, é bem diferente. Esse arquétipo chama de ânima e ânimos. E o símbolozinho desse arquétipo é esse símbolo aqui que eu estou mostrando a vocês, como é Yin e Yang. Então, assim, esse arquétipo, né, é interessante, porque o que é que Jung traz? Jung traz uma informação também que Freud traz. Freud diz assim, olha, nós, seres humanos, somos seres bissexuais. Não no sentido da questão de eu ser bissexual, no sentido da questão sexual, do sexo, tá certo? Mas ele quer dizer assim, que do jeito que a gente secreta hormônios masculinos e femininos, a gente tem também características psicológicas que são femininas e masculinas. Então, da mesma forma que a gente secreta biologicamente esses hormônios, nós também temos características psicológicas que ditas masculinas. O que é esse arquétipo de ânimo e ânimos? É o arquétipo que representa as características femininas e masculinas. Por exemplo, o arquétipo de ânima são as características femininas no homem. Tem o arquétipo de ânima. O arquétipo de ânimos são as características masculinas na mulher. Ter esses dois tipos de características, que é só assim que eu consigo me relacionar com pessoas do sexo oposto. Eu não estou dizendo me relacionar só matrimonialmente, mas eu digo me relacionar em termos de amizade, de local de trabalho, é quando eu consigo me colocar no lugar do outro, porque eu tenho essas características também ali do outro. Só que tem momentos que a gente usa mais um arquétipo do que outro. Por exemplo, já deve ter acontecido com vocês, né? Um pai de vocês, sei lá, um avô, que era bem rigoroso com os filhos, bem autoritário. Aí quando ele chega ali lá pela terceira idade, que ele é vovô, ele é totalmente diferente com o neto. Tem momentos da vida que a mulher precisa do arquétipo também ali masculino vindo. Sei lá, ela vai criar os filhos sozinha, né? Sem a presença ali do homem, então ela tem que exercer ali aquela figura mais de autoridade dentro de casa, e aí ela está utilizando ali também isso. Então, assim, chama-se esse arquétipo de ânima e ânimos. O arquétipo da sombra. Esse arquétipo da sombra é igual ao id de Freud. Podem colocar aí. O que é o id de Freud? Os instintos que nós temos mais primitivos. Aqueles desejos que nós temos primitivos ali. Então, a mesma coisa do arquétipo da sombra. Agora me diga, o id é ruim? Pode ser ou pode não ser. Se eu usar o id demais, ele vai ser negativo para mim, porque vai me dificultar eu me relacionar com as pessoas. Se eu usar ele de menos, também é ruim. Eu tenho que ter o quê? O equilíbrio. Então, é igual ao arquétipo da sombra. Esse arquétipo da sombra, eu tenho que usar ela de forma equilibrada. Quando eu utilizo ela de forma equilibrada, ele é fonte de vitalidade, eu sou espontânea, eu sou criativa, eu consigo expressar minhas emoções, quando eu utilizo ele de forma ali equilibrada. Agora, se eu reprimir os meus desejos mais primitivos totalmente, aí a minha psique, ou seja, a minha personalidade ali, vai ficar o quê? Sem vida e sombria, vazia. É o mesmo conceito ali do id, tá? O arquétipo da sombra. E aí a figurazinha é uma sombra mesmo. Seria representando ali esse arquétipo. O arquétipo do self. Esse arquétipo aí, ele chama arquétipo da totalidade,
da integração e harmonia da personalidade. E ele é representado pela mandala. Aí eu botei uma fotozinha aqui da mandala aqui para vocês, né? Que é um círculo dentro de um quadrado. E representa a totalidade. Seria o seu verdadeiro eu. Sim, então esse arquétipo do self, né, é da realização total da pessoa. Então, quando a pessoa realmente está realizada, né, ele disse assim que esse arquétipo da self é como se você tivesse naquela energia da entropia, encontrando o seu equilíbrio, encontrando a sua plenitude. E ele diz assim que esse self, ele vai nos empurrando para frente. Né? Ele faz a gente se envolver e pensar no nosso futuro, em planejar outras metas. Aí ele disse assim que esse arquétipo do self, para ele, ocorreu ali na meia-idade, quando ele passou por aquele momento ali e de autoconhecimento, né? E assim, o desenvolvimento desse self, desse arquétipo self, só é permitido por meio do autoconhecimento. Aí tem que ter muita perseverança, tem que insistir, né, para poder chegar nesse arquétipo aí do self. Tem que sofrer um pouquinho às vezes também, para poder chegar nesse arquétipo do self. E aí esse arquétipo do self ele conseguiu ali pela meia-idade. Vou falar para vocês agora. Sim, os pacientes de Nice da Silveira, por exemplo, quando eles faziam figuras de mandala, quando elas estavam mais organizadas, mais parecidas realmente com uma mandala como essa, era justamente quando eles estavam mais emocionalmente estáveis, certo? Quando eles estavam bem melhores, eles conseguiam reproduzir isso. Então, assim, quem trabalha com arte terapia e tudo, orienta as pessoas a construir mandalas, como uma forma também de avaliar. E ao pintar, ao você praticar arte, você também vai se praticando o autoconhecimento e também ajudando nessa integração do seu ser. Tem um filme, Nice, O Coração da Loucura. Esse arquétipo do self, né, ele nos traz o quê? Que ele é o arquétipo dos arquétipos porque ele é a representação da nossa autorrealização, ou da atualização do self, que a gente chama, tá? É como se a gente estivesse num estado ali de quase pleno, de plenitude, de completude, né? E aí o símbolo é justamente essa mandala. Então, baseado nesses arquétipos, né, toda essa estrutura que Jung traz, ele diz assim, olha, nós também temos o desenvolvimento da personalidade, né? Até agora eu mostrei para vocês conceitos e tudo, de como a gente se comporta já ali com a nossa personalidade. Mas como é que essa personalidade ela vai sendo formada? Aí ele vai e diz, olha, na infância, a nossa personalidade ela começa ali com a questão do ego, mas quando a gente é criança, pequenininho ainda, a gente não tem bem muito conceito sobre a gente, sobre o self, por exemplo, nem um conceito às vezes sobre o outro, porque a gente é o que o outro quer que a gente seja. Então os pais da gente colocam a roupa, escolhe a roupa da gente, diz o que a gente tem que fazer. E inicialmente é bem interessante que às vezes a gente faz assim, ó, a criança, né? Por exemplo, eu sou uma criança, eu digo para a Sinara, tia Sinara, Denise quer comer isso. Denise, não sei o quê. Parece que Denise é uma outra pessoa, não faz parte de mim, do eu. A Jung, ele diz assim, olha, inicialmente o ego está ali em desenvolvimento e ele começa realmente a estar em desenvolvimento quando a criança ela começa a se diferenciar das pessoas, né? E ela começa a se identificar mesmo. Eu sou Denise, então eu quero isso, eu quero aquilo. Não, Denise quer isso, Denise quer aquilo. Na puberdade e a idade adulta, ele disse, olha, o foco agora é externo. Tá, ok, em busca da sua educação, da sua profissão, em busca de uma família. Então, o consciente está predominando. Aí vem os arquétipos não, arquétipo da persona, né? Esses arquétipos que estão bem fortes aí, vem principalmente aí nessa parte da puberdade e vida adulta. Agora, na meia-idade, aí Jung focou. Ele disse que é um processo de mudança, de transição, é onde a gente começa a atualizar nosso self, é onde a gente para e reflete, o que foi que eu fiz até o momento? Será que o que eu faço agora, minha profissão é a que eu quero? Será que essa família que eu constituí é a que eu queria? Então a gente tenta equilibrar, é nesse momento que a gente tenta ali usar a entropia, né? A energia, a entropia, o princípio da entropia, que é justamente fazer esse equilíbrio do consciente com o inconsciente. Ele diz assim, os interesses eles mudam, do físico, do material, vai para a questão espiritual, filosófica, às vezes intuitiva. Então, na puberdade e idade adulta, início da idade adulta, o foco é a gente obter profissão, obter uma carreira, né, obter uma família, ter meus bens, meu carro, minha casa, tal.
minhas viagens. Quando chega aí nesse processo da meia-idade, desse arquétipo do self que vem de realização, você começa a filosofar. Por que eu existo? Porque realmente, porque eu estou com essa sensação de desespero, o que é que eu posso melhorar aqui? Você começa a traçar também metas ali para o futuro, né? Fazer essa reavaliação de vida dos seus interesses. Aí ele disse que quando você começa justamente a equilibrar o consciente com o inconsciente, e aí precisa dessa presença desse arquétipo do self, ele chama isso de individuação. Então, individuação seria já esse estado psicológico de saúde, onde você está integrando, equilibrando o consciente com o inconsciente, seus desejos com sua realidade. Só que tem fatores ambientais que podem impedir ali a realização desse self. Né? Segundo ele, existem esses fatores ambientais que podem estar impedindo essa realização do self. Como crises financeiras, problemas familiares, tem algumas coisas que podem estar ali atrapalhando essa realização da self. O que é que ele diz sobre a natureza? Como é ele sobre a natureza humana? Ele é mais otimista do que Freud, porque Freud era muito determinista com a questão dos 5 anos de idade, ele é mais otimista. Ele também acredita em características que são universais e não individuais, né, singular. Por exemplo, esses arquétipos que ele traz são características ali que predominam a gente, né, que está nos influenciando no nosso comportamento, e são características aí que são universais. Independente da cultura, você está ali vivenciando. Então, ele tem isso sobre a natureza humana. Como é que ele avaliou a personalidade dos seus pacientes? Como foi o estudo da personalidade dos seus pacientes? A associação de palavras, que é diferente daquele método que Freud trazia. A associação de palavras, que é assim, eu digo uma palavra, o que é que vem na sua cabeça? Pronto, a análise de sintoma de Jung é a mesma coisa desse método catártico de Freud, da pessoa falar livremente. Ele também utilizava isso. E os sonhos, para Jung, ele acreditava semelhante ali a Freud. Só que ele acreditava muito mais nessa questão do sonho, acreditando que o sonho ele tinha a ver com conteúdos compensatórios. Coisas que não aconteceram ainda, eu sonho para poder eu ter uma reação diante daquilo e saber como eu vou me comportar, como eu vou me equilibrar. Então, ele acreditava nessa função aí dos sonhos. Né? Então, determinados temas que são recorrentes nos seus sonhos, ele também investigava, ele também avaliava o porquê era tão recorrente. Ele diz aqui, ó, sonhos são realizações de desejos ocultos e são ferramenta que busca equilíbrio pela compensação. É o meio de comunicação do inconsciente com o consciente. Então, é uma forma da gente se realizar. A gente se realiza também por meio do sonho e a gente também se prepara, se protege por meio do sonho. Só que muitas vezes esse sonho ele vem com símbolos. E era justamente esses símbolos que Jung ele analisava os seus pacientes. Aí uma coisa que Jung se diferenciava muito de Freud era porque Jung ele buscava as causas dos sonhos. O porquê você está sonhando isso? Né, identificava também os arquétipos também dentro dos sonhos. Bom, Jung, ele utilizava esses 3 tipos ali que eu falei de avaliação da personalidade. Mas outros tipos de avaliação da personalidade foram surgindo baseado na teoria de Jung. Inclusive foi esse que vocês responderam aí, que é o que eu coloquei aqui no slide, né? É considerado o fruto mais prático e relevante da obra de Jung. Nós temos o Quarty também. Então, são testes baseados na teoria dele, nessa questão principalmente de atitudes, de extroversão e introversão. Professores sobre inconsciente coletivo, sobre os arquétipos, tem também questionário, tem instrumentos para avaliar. Bom, as pessoas que trabalham com arte-terapia, que trabalham com essas questões de mandala, elas também estão avaliando ali sua personalidade, entendendo e também fazendo parte do seu tratamento, além de avaliar, fazendo parte do seu tratamento também, essa questão da arte, que também emprega ali as teorias de Jung. Certo? Aí aqui é só o nome do teste, que foi esse último que vocês responderam aí, que eu mandei o link. Tá? Ele foi elaborado em 1920. Como eu falei, ela tinha interesse de entender ali a personalidade da filha dela e do namorado, por isso que ela construiu esse teste e acabou sendo um teste muito famoso. E aí a gente acaba nosso conteúdo de Jung. Olha que coisa linda e maravilhosa.